Desça, Senhor amado, sobre ele a unção do Espírito Santo, Pai Celestial. Que venha, Senhor amado, a palavra aos nossos corações, ó Deus bendito. A necessidade, ó Pai Celestial, que venha preencher, ó Deus amado, nossa vida espiritual, nosso ser. Vem tocar, Senhor amado, de uma forma maravilhosa, Deus. Agora toma em tuas mãos, Deus Filho, ó Pai Celestial, que ele traga, Senhor amado, o pão vivo do céu. Deus amado, aqui no Senhor amado, que tu colocar na sua boca, Deus, que seja através do Espírito Santo de Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Nós oramos? Amém. Pode ficar à vontade, moço. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, mais uma vez, por vir na casa dele, para louvar, para agradecer ao teu santo nome. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele concede também de estar na sua casa, pregando a sua palavra, e que o Senhor venha falar aos corações nesta noite, que o Espírito Santo Ele venha falar com a igreja nesta noite, que não seja eu, mas que seja o Senhor que venha falar com cada um de nós. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias, Salmo 80, Salmo número 80. Salmo 80, ele nos diz: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece, perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contentação entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida, invocaremos o teu nome. Faça-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Salmo 80 ele foi escrito por Asaf. Asaf ele era um levita. Asaf ele era um adorador. E ele viveu aproximadamente na época de Davi. Quando ele teve encontro com Davi, provavelmente ele ainda era um menino, uma criança. E Asaf ele era um adorador. Ele tinha um coração sincero, um coração voltado para Deus. E ele provou as bênçãos do Senhor sobre Israel.
Mas Asaf, quando ele resolveu escrever este salmo, Israel ele não estava passando pelos melhores momentos. Israel ele se entregou à iniquidade. Israel se entregou à transgressão. O Senhor ele fez uma promessa para aquele povo, que se aquele povo ele permanecesse no caminho do Senhor, se aquele povo estivesse em retidão diante do Senhor, o Senhor abençoaria grandemente. Porém, se aquele povo se apartasse da lei do Senhor, se aquele povo ele se desviasse de Deus, Deus então entregaria aquele povo aos seus inimigos. Então Asaf ele contempla isso, porque o momento que ele escreve este salmo ele se trata de 2 Reis, no capítulo 17, no reinado do rei Oséias. Quando o rei Oséias ele começa a reinar, ele para de pagar tributo à Síria. E parando de pagar tributo à Síria, o rei da Síria fica invocado então com Oséias e vai e manda prender ele. Prende Oséias. Então a Síria resolve invadir Israel. Então a Síria invade Israel, cerca Israel, só que eles não invadem de uma vez, eles cercam Israel durante aproximadamente 3 anos. E depois de 3 anos eles conseguem ali invadir Samaria. Invadindo Samaria, eles levam ali o povo de Israel cativo para a terra deles. Então colocam os babilônios para morar ali. E os babilônios eles começam então a adorar os seus deuses, fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E é o momento então que Asaf eles vê tanta coisa acontecendo ali em Israel. Então ele começa a clamar a Deus, ele começa a se lembrar de como Deus já tinha abençoado aquela nação. Então ele começa a clamar a Deus, para Deus trazer restauração na vida do povo. Porque é necessário que haja restauração na vida das pessoas, não somente numa nação, mas é necessário que se tenha restauração na vida. Porque a restauração ela traz alegria, a restauração ela traz paz, a restauração ela traz gozo. Quando nós somos restaurados por Deus, nós ficamos alegres, ficamos felizes. Então o salmista por 3 vezes ele pede para Deus restauração. No versículo 3, no versículo 7 e no versículo 19. Ele diz: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, Senhor, ó Deus. Em outras traduções. No versículo 8 ao 11, no versículo 8 ele diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste um lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Ele está lembrando como era bom o tempo que Deus tirou Israel do Egito. Ele está lembrando quanto que era bom quando Deus abençoava grandemente Israel. Ele está lembrando do reinado de Salomão. Quando Salomão ele reinou, ele lembrava como era bom o reinado de Salomão. Quando Davi reinou, como era bom, porque Deus estava com o povo. Israel vencia guerras, vencia as lutas, e Deus estava com aquele povo. Lá em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 20, tem uma declaração de como Israel era feliz. Diz assim: Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Então ele está lembrando dessa época, de como aquele povo ele era e vivia feliz. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu no meio do povo. Porque ele já não estava mais falando de um momento alegre, ele já não estava mais falando de um momento feliz que tinha acontecido. E muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, nós estamos felizes, nós estamos alegres,
nós estamos vivendo momentos de alegria na presença de Deus, mas às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Muitas das vezes nós trocamos as nossas prioridades. Muitas das vezes nós deixamos de buscar a presença de Deus. Quantas pessoas estão trocando a presença de Deus hoje em dia por tantas outras coisas neste mundo? Nós deixamos de buscar a Deus como nós deveríamos buscar. Hoje em dia nós não temos tempo para Deus. Hoje em dia o nosso tempo está muito corrido. E a gente estamos trocando as prioridades. Antigamente o motivo de ir para a igreja era buscar e adorar a presença de Deus. Hoje em dia nós estamos trocando essa prioridade. Quantas das vezes eu ia para a igreja alegre e feliz, podia ser dia de chuva, podia estar nevando, mas eu ia feliz para a igreja, eu ia feliz porque eu ia buscar Deus, adorar a Deus. Não que eu não vá feliz hoje, eu vou feliz. Eu vou feliz para a igreja, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus é poderoso, maravilhoso, eu sei que um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Mas muitas das vezes a gente pede um emprego para Deus, Senhor, me abençoa com o emprego, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. E Deus vai e abre uma porta de emprego para você. E aí você deixa de vir para a igreja, você deixa de buscar a Deus. Não que você não tenha que trabalhar, meu querido, você tem que trabalhar sim, você tem que sustentar a tua casa, você tem que sustentar a tua família, mas eu quero dizer que é preciso ter um tempo para Deus. É necessário ter um tempo para Deus. E muitas das vezes tem pessoas que querem trabalhar em todos os dias, de segunda a segunda. Você precisa ter um tempo para Deus, não porque Deus ele vai ficar feliz com a sua vida se você der um tempo para Ele, mas por causa de você mesmo. Você que vai ficar feliz se você buscar Deus. Você vai sentir a diferença na sua própria vida. E é isso que Deus quer. Deus ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Deus ele quer cuidar da sua vida, Ele quer te abençoar, mas você precisa dar lugar para Deus. E muitas das vezes nós achamos que nós estamos na presença de Deus e nós estamos distante dEle. Na passagem de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41, no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 41, diz que todos os anos os pais, Maria e José, eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus ele completou 12 anos de idade, eles subiam à festa conforme o costume. Terminada a festa, eles voltavam ao seu país para casa. O menino Jesus ele ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem que caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam que lhes dizia. A palavra ela diz que Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, ele estava com seus pais, era Páscoa, eles estavam acostumados a andar com Jesus, e num determinado momento eles esqueceram Jesus para trás e nem se deram conta. Quantas das vezes a gente acha que a gente está com Jesus do nosso lado? Será que Jesus ele está com você realmente? Será que você não esqueceu Ele? Será que você não abandonou Ele em algum lugar e você tem certeza que Ele está ali do seu lado? Maria e José, eles se esqueceram de Jesus, eles tinham certeza absoluta que o menino
estava ali com ele, porque eles já estavam tão acostumados com a presença dele. E quantas das vezes nós nos tornamos religiosos? Quantas das vezes nós vamos à igreja somente por ir? Esquecemos de adorar a Deus, aquele que é único e digno de toda honra, glória e poder e adoração. Não existe outro Deus além desse Deus, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra. Estamos trocando as prioridades, estamos deixando Deus de lado para viver a nossa própria vida. Temos que cuidar sim das nossas coisas, mas qual é o motivo da vida? Qual é o motivo verdadeiro da vida? Não é adorar a Deus, não é viver uma vida para o Senhor. Não é que você tenha que deixar de fazer outras coisas, mas em qual lugar que Deus tem estado na sua vida? Primeiro ou décimo? Qual que é a prioridade? Você tem buscado a Deus, você tem adorado a Deus, você tem tido compromisso com a palavra de Deus? Porque vir na igreja não significa nada. Vir na igreja não quer dizer nada, não quer dizer que você é crente. Mas as suas atitudes falam muito sobre você. Vir na igreja não significa nada, querido. Deus nós temos que ter no coração em todo instante, em todo momento. O que você vai fazer quando você sair daqui? Deus, Ele é Deus, Ele merece ser adorado. Ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, Ele quer que o buscamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a nossa vida. Então nós temos que tirar Deus do segundo plano e voltar para Ele, para o lugar dEle, que é o primeiro lugar das nossas vidas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima do seu carro. Amar a Deus acima da sua casa. Amar a Deus acima do seu Facebook. Amar a Deus acima do seu WhatsApp. É engraçado quanto tempo a gente perde na internet. Quanto tempo a gente perde com essas coisas. Eu entro às vezes no WhatsApp e eu começo a conversar e eu começo a ver mensagem em tudo quanto é grupo. Quando eu vou ver já passou 1 hora. E é engraçado quando a gente senta para ler a palavra, a gente começa a bocejar, a gente vai orar e a gente começa a falar com Deus, e é uma dificuldade de orar. Mas por que para fazer outras coisas a gente não tem tanta dificuldade assim? Por que para buscar outras coisas é tão legal? Porque falta restauração nas nossas vidas. Porque falta comunhão nas nossas vidas, falta um contato direto. Porque quando você está com alguém que você gosta, quando você está com alguém que te faz feliz, você quer conversar, você quer ficar ali conversando com aquela pessoa, porque ela te faz bem. E Deus, Ele nos faz bem, só que nós acabamos nos esquecendo dele. Quantas das vezes nós nos esquecemos e trocamos essas prioridades? No versículo 12 do Salmo 80, ele diz: por que quebrastes as suas cercas, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? Ele faz uma pergunta para Deus: Deus, por que, Deus? Por que o Senhor quebrou as cercas e permitiu que o inimigo ele entrasse? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido. Deus, Ele não quebra a cerca. Deus, Ele não quebra cerca nenhuma. Quem quebra a cerca somos nós. E o que significa a cerca? A cerca ela é proteção. Quando você quer proteger alguma coisa, você faz uma cerca sobre aquilo. E acontece só uma coisa, se aquela cerca ela cai. E o Senhor, Ele fez cercas na nossa vida. E quando tínhamos cercas, nós éramos abençoados. E qual era a cerca que você tinha sobre a sua vida, que fazia com que você permanecesse na presença de Deus, adorando, louvando, e hoje você te mantém um caminho distante de Deus? Será que era a cerca da oração? Será que era a cerca da santidade?
Será que era acerca de um andar íntegro com Deus? Um andar reto com Deus? No versículo 13 e no versículo 16, ele diz: o javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te-nos, te rogamos, atende dos céus e vê, e visita essa vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortado, pereceu pela repreensão da tua face. Então, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, quando nós nos entregamos aos nossos desejos, quando nós deixamos de orar, de ler a palavra, porque a palavra ela nos alimenta, a palavra ela é viva. Se você quer vencer, se você quer vencer as dificuldades da vida, se você quer vencer as tentações, se você quer vencer tudo nessa vida, a palavra ela é a tua espada que faz você vencer. E ali aquela cidade ela foi invadida. Então ele fala: por que, Senhor? Porque o Senhor permitiu, ela está queimada pelo fogo, está cortada pela repreensão da tua face. Então o inimigo ele entra, porque a cerca foi destruída, porque nós demos brecha, e o diabo ele entrou, e ele causou uma grande destruição àquela vinha. Porque Israel ele é a verdadeira videira, e hoje nós somos a videira do Senhor, nós somos povo santo do Senhor. Ele nos comprou com o seu sangue, e Ele quer que nós o adoremos em verdade e em espírito, que nós o busquemos em santidade. Mas a igreja ela está perdendo isso. Nós estamos tão preocupados com outras coisas que nós estamos nos esquecendo de buscar a Deus como realmente o Senhor quer que nós o busquemos, com um coração sincero, com um coração puro. Então, quando nós paramos de buscar o Senhor, as cercas da nossa vida caem. Mas o Senhor, Ele na sua palavra, Ele diz que quando o povo ele se arrepende, quando as pessoas elas estão afastadas de Deus, mas quando nós buscamos ao Senhor com um coração sincero, com um coração disposto diante de Deus, coração contrito, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve a nossa oração. Eu não sei como está a sua vida nesta noite, meu querido, diante de Deus. Eu não sei como você está aqui nessa noite, porque quando nós pregamos uma mensagem, nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, Deus ele fala ao nosso coração. Nós não pregamos nada simplesmente porque nós achamos legal ou bonito aquilo, mas porque Deus ele conhece a necessidade da igreja, Ele conhece a necessidade de cada coração. Então Deus ele conhece o seu coração nesta noite, Ele conhece a sua necessidade, e Ele quer trazer restauração para as nossas vidas. Ele quer que nós possamos adorá-lo novamente como Ele merece ser adorado. Ele quer que nós tenhamos novamente Ele como primazia, em primeiro lugar em nossas vidas. Você quer ser restaurado? Você quer ser vivificado por esse Deus? Você quer ser transformado por Ele? Você quer viver uma vida de integridade? Ou você só quer brincar com o Senhor? Você só serve Ele porque Ele pode prosperar a sua vida. Você só serve Ele porque Ele pode abençoar o seu casamento, porque Ele pode abençoar as suas finanças. Você serve Deus por quê? Qual é o motivo real que você entregou a sua vida para o Senhor? Hoje nós vemos tanta propaganda a respeito de Deus, tanta propaganda a respeito do Evangelho, que são propagandas enganosas, mentirosas. Venha e sua vida será transformada. Venha, sua vida será mudada. Venha que você ficará rico. Tinha um carro, hoje eu tenho 10. Se você tem 10 carros, meu querido, abençoa outros irmãos. Porque se Deus ele dá alguma coisa para nós, é para nós abençoarmos outras pessoas também
Não é para que nós sejamos... Deus, Ele quer sim que nós sejamos ricos. Mas qual é o motivo de eu ter 30 carros dentro da minha garagem? Para que isso? Se nós temos prosperidade, o motivo de Deus nos prosperar é que nós possamos abençoar outras vidas, outras pessoas, pessoas que precisam ser abençoadas também. Quantas almas estão aí no mundo chorando, sofrendo, e o que nós estamos fazendo por ela? Eu falo isso de mim mesmo. Eu preciso sair dessas 4 paredes, eu preciso ir lá para fora, porque vidas estão se perdendo. Hoje uma menina no meu Facebook, ela falou: eu não aguento mais, eu vou tirar minha própria vida, porque eu cansei. Ela perdeu a filhinha dela tinha acho que 6, 7 anos. Faz 8 meses já que ela perdeu a filha dela, ela estava desesperada. E qual é a palavra que nós temos para essas pessoas? Hoje em dia as pessoas amam desgraça, amam ver a desgraça das outras pessoas. Que momento nós estamos vivendo? Como igreja, qual que é a diferença que nós estamos fazendo na vida das pessoas? Qual é a diferença que você está fazendo dentro da sua casa? Qual é a diferença que você está fazendo dentro da sua escola? Dentro do seu trabalho? Será que você está sendo um bom cristão? Ou será que você está escandalizando o nome de Jesus? Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um jovem. Ele entrou no meu serviço e eu comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a conversar com ele. Ele é católico. Ele falou: Marcos, eu estou tão desanimado com as coisas que eu estou vendo que está acontecendo. E também a igreja evangélica também está muito esquisita. A minha tia, ela diz que ela é evangélica, mas ela faz tanta coisa errada, cara. E aí quando ela chega lá em casa, ela vem falar do Espírito Santo. Mas que Espírito Santo, cara? Ela mente, ela engana as pessoas. Ela faz tanta coisa errada e chega em casa e vem falar do Espírito Santo. Será que nós não estamos assim? Será que nós não estamos vivendo dessa forma? Nós falamos de Deus só da boca para fora. Mas Deus, Ele quer um povo limpo, Ele quer um povo santo. Porque Deus, Ele está vindo. Deus, Ele vem buscar uma igreja santa, Ele não vem buscar uma igreja corrompida. Deus, Ele não vem buscar denominação nenhuma. Ele vem buscar um povo santo, limpo e de boas obras. Um povo que adora o Teu nome. Um povo que vive segundo a Tua vontade. Um povo que vive segundo o Teu querer, os Teus caminhos. Um povo que ama a justiça. Porque quanta injustiça nós temos visto hoje. Quanta corrupção nós temos visto hoje. O país está nessa situação por tanta corrupção. E o que nós temos feito? Protestado, vamos nas ruas protestar. Deus, Ele quer que nós oremos. Deus, Ele quer que nós oremos pela nossa nação. Deus, Ele quer que nós oremos pelo povo. Que nós possamos fazer a diferença lá fora. E não só aqui dentro deste templo. Que nós possamos ter a nossa vida restaurada, meus queridos. Mas como a gente pode começar a ter a nossa vida restaurada? O salmista, ele começa com uma oração. No versículo 1 do Salmo 80, ele diz: ó pastores de Israel, tu que guias a José como um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece ou restaura-nos. Porque se nós queremos realmente ser restaurados, qual é o segredo de nós sermos restaurados? É chegarmos na nossa casa diante de Deus e falar: Senhor, olha, Senhor, a minha vida, Pai. Olha a situação, Senhor, com qual eu me encontro, Deus. Jesus, eu quero tanto, Senhor, voltar ao primeiro amor. Eu quero tanto viver